Olá, tudo bem contigo? Na aula de hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre os menus do Zabbix. Vamos navegar aí por todos os menus e seus submenus e comentar a funcionalidade de cada um deles. É muito importante para que tenhamos aí uma ideia do que fazer nas próximas aulas que serão práticas, tá? Antes disso, solta a vinheta. Vamos iniciar a atividade fazendo o login no nosso Zabbix, né? Vamos utilizar aí o usuário admin com letra maiúscula, ou admin com letra maiúscula, e a senha Zabbix minúsculo. Vamos entrar no nosso Zabbix. O primeiro item que nós vamos aprender aí é o item administração. Tá? Esse item ele vai ter aí algumas funcionalidades interessantes da gente conhecer antes de começar a configurar os Zabbix. Então vamos primeiro aqui no geral. O geral aqui eu consigo mudar a tela do Zabbix para algo que seja interessante. Eu gosto muito desse padrão escuro, ele fica mais estilizado, menos cansativo para a vista também, né? Mas você pode escolher o que você quiser. Você consegue também alterar alguns limites de buscas de elemento, o máximo de elemento mostrado em célula de tabela. Isso aqui também é algo que vai estar de acordo com a sua preferência. Você pode realizar alterações aqui e depois ver como é que ficou e fazer o teste aí até que o Zabbix fique customizado da forma como você prefere. Depois eu tenho proxies, que é a configuração dos Zabbix proxies. Tá? Os Zabbix proxies, no caso, eles serão configurados aqui. Deixa eu só voltar aqui isso. Os Zabbix proxies, eles serão configurados nessa tela. Tá? Eu clico aqui na função de criar proxy. Deixa eu só reduzir aqui para que a barra de rolagem não interfira. Você pode criar um proxy e você vai cadastrando os Zabbix proxies, né? O que seriam os Zabbix proxies? É um Zabbix mais reduzido, é um Zabbix que vai fazer um monitoramento localizado, e o banco principal, o banco de dados principal é o Zabbix principal, né? Então eu posso ter aí um Zabbix principal, um gerente principal, e vários braços desse gerente, não deixam de ser gerentes, né? Porém numa funcionalidade mais reduzida, e simplesmente ele pode estar em um local específico, por exemplo, instalado no Raspberry, ou por exemplo, se eu estiver monitorando uma empresa, eu deixo o servidor de monitoramento, seria o proxy localizado nessa empresa, tá? Então basta eu clicar aqui em criar proxy. Autenticação, aqui é um método que o meu Zabbix vai usar para autenticar. Eu posso fazer uma autenticação interna do próprio Zabbix, que no caso nós estamos usando essa autenticação interna, ele gera ali o usuário no próprio banco de dados dele. Ou eu posso ter um servidor de autenticação, no caso aqui um LDAP, por exemplo, um Open LDAP ou um Windows. Eu posso também ter uma configuração de autenticação via HTTP, por exemplo, num portal Captive, né? Eu posso utilizar aí para fazer a autenticação do meu Zabbix. No caso da configuração via LDAP, eu tenho aqui que configurar o meu servidor LDAP. Então, primeiro eu venho, mudo para LDAP, configuro o meu servidor LDAP, né? Para que ele consiga aí fazer a autenticação consultando uma base de dados, um banco de dados externo, no caso, o LDAP. E por fim, eu tenho a configuração de SAML, que refere-se aí a uma autenticação voltada para provedores, né, de identidade. Utiliza aí o XML como base de autenticação, e eu posso criar aí uma integração, né, uma unificação de várias autenticações por meio de certificados, por meio de uma identidade de certificação. Né? Então esse aqui é um caso mais específico, mas eu também tenho essa opção do SAML. Grupos de usuários. No caso do grupos de usuários, são os usuários que farão acesso aos Zabbix. Por exemplo, eu posso criar um usuário
que tenha a visibilidade somente de uma parte da minha rede. Eu não preciso dar autorização para que ele veja outras partes, ou para que ele mexa na configuração, na criação de novos hosts, por exemplo. Eu dou uma autorização para ele simplesmente ter ali uma função reduzida. Então eu posso criar um grupo de usuários, né? Eu defino o nome do grupo, e depois eu crio um usuário para esse grupo. No caso, esse usuário para esse grupo, né, vai estar dentro de um critério aí, de um template de permissões. No caso aqui, uso os próprios usuários, né? Eu posso criar um usuário e associar esse usuário ao grupo. Então nós temos aqui o Zabbix administrador, que é o usuário principal, é o super administrador Zabbix. E eu tenho outros usuários que já são convidado, por exemplo, eu posso habilitar a versão do usuário convidado. E na verdade eu crio esse grupo de usuário, lá os Zabbix administradores estão aqui, depois eu associo esse usuário ao meu usuário novo, tá? O grupo. Tipos de mídias, né? Isso refere-se ao tipo de mídias que está associado aos Zabbix. Por exemplo, a mídia e-mail. Eu tenho aqui um exemplo para que os Zabbix utilize uma mídia e-mail, por exemplo, para mandar mensagens. Eu até posso fazer testes, tá? E-mail HTML, da mesma forma. SMS, olha, se eu tenho uma placa no meu servidor que gera SMS, através de um chip de celular, ou um modem GSM, eu consigo mandar SMS. E eu consigo pelo Telegram, por exemplo, mandar mensagens para as pessoas que estão monitorando esse Zabbix, né? O Microsoft Teams, né? Se eu tiver parte de um grupo de monitoramento do Microsoft Teams, eu crio essa mídia, eu associo essa mídia. Associando essa mídia, testando essa mídia, eu consigo depois aplicar essa mídia numa trigger, né? E a hora que a trigger ela é disparada por um evento, ele utiliza essa mídia para poder disparar essa informação para quem está monitorando. Aqui também eu tenho alguns scripts. Esses scripts são comandos que serão executados no meu Linux. Eu preciso, os Zabbix já vem com isso pré-feito. Então eu tenho que testar isso, eu tenho que testar esses scripts para saber se isso está funcionando no meu Linux. Então basta eu pegar aqui um comando desse, um sudo /usr/bin /tracerroute. Deixa eu escrever corretamente, tracerroute. User. Bom, esse comando não existe, né? Então eu tenho que instalar install tracerroute. Bom, instalado o tracerroute, agora sim eu consigo fazer o teste do tracerroute. E se eu consigo utilizar o comando, o Zabbix também vai conseguir. Então eu tenho que checar todos os comandos. Por exemplo, olha aqui que é interessante também. Dependendo da execução, eu preciso também indicar aqui que eu vou ter que, por exemplo, aplicar o sudo no meu comando tracerroute, tá? Assim como para detectar o sistema operacional, né? Eu também tenho que fazer o teste lá. Na pasta, no caso no nmap, né? O srbin nmap menos O maiúsculo. Então vamos ver aqui como é que está sudo /usr /bin /nmap menos O. Simplesmente, opa, eu digitei errado, nmap menos O. O nmap também não está instalado. Vamos instalar o nmap. Caso o nome do pacote não aconteça a instalação, né, você deve pesquisar aí de que forma que você vai executar essa instalação do nmap, por exemplo, né, se o nome
Bom, no caso, né, o Nmap foi instalado, então eu tenho que usá-lo. Vamos fazer um teste. Olha só o comando sudo usrbin nmap-o host.com, né, no caso aqui o IP do host ou localhost. Vamos fazer aí o teste, né, olha lá. Sudo nmap-o 92.168.1.105. Ele vai ali apresentar para mim as informações do sistema operacional. Então ele apresenta aqui para mim a informação do sistema operacional, né? Então o Nmap agora está funcionando. Lembrando, muito importante, é que esse Nmap, né, ele vai ser executado no servidor dos Zabbix, né? Então eu posso trabalhar com outros tipos aí de execução, né? Certo? Então essa é a ideia do scripts, né? Com relação à funcionalidade. O ping eu não vou nem testar, porque o ping já está funcional no nosso servidor, né? O ping já está funcional no nosso servidor. E por fim, a fila. A fila tem a ver com os processos, né? Toda a parte de tempo, de uma maneira geral, que está configurada aí para os nossos Zabbix. Como ainda não há um agente configurado, né? A gente tem 5 segundos para cada item. A gente tem aqui uma fila quando ele começa a disparar o monitoramento. É mais para a gente ver aí a sequência de cada item, né? Bom, vamos agora para o menu configuração, tá? Esse é o menu que nós vamos utilizar aí de maneira mais constante nas nossas atividades, tá ok? Então, se alguma coisa não ficar aí de maneira clara nesse momento, não precisa ficar preocupado, porque a gente vai retomar esse menu várias vezes para que a gente consiga aí entender toda a sistemática do Zabbix, tá? Então vamos lá. A primeira coisa aqui são os grupos de hosts, né? Eu consigo criar novos grupos de hosts, eu dou um nome para esse grupo de hosts e eu consigo também associar templates a esse grupo de host. Por exemplo, suponhamos que eu crie um grupo de hosts de roteadores da Cisco, né? Então eu consigo, aqui no caso tem aqui, olha, um grupo de hosts, né, de roteadores da Cisco, por exemplo. Eu consigo associar nesse grupo de hosts vários templates relativos a monitoramento desses roteadores, que são comuns a eles, né? Então, a partir do momento que eu crio um host, eu associo esse host a um grupo, ele já herda, né, esses templates que já foram pré-definidos. Aqui no caso de templates, está diretamente relacionado aos próprios templates. Olha só que interessante, eu tenho aqui a opção de criar novos templates, mas eu já tenho muitos templates prontos. Por exemplo, o template de Apache, né? Então, se eu vou monitorar um servidor Apache, eu posso associar esse template de monitoramento a um host que tenha o Apache funcionando, né? Lembrando que o Apache é um item do host. Então, suponhamos que eu tenho um servidor que hospeda um site, ao mesmo tempo esse servidor hospeda um LDAP, ao mesmo tempo esse servidor é proxy de internet e ele também é um servidor de arquivos, né? Eu tenho pastas compartilhadas nele. Então eu tenho o Apache como item, eu tenho o banco de dados do LDAP como item, eu tenho o próprio processo do LDAP, né? O motor do LDAP. Eu tenho o meu serviço de compartilhamento de pastas também como item. Então, lembrando, o host é algo único, né? É um servidor, por exemplo. E esse servidor é composto de vários itens. Então, quando eu falo de template, eu tenho ali um grupo, né, de itens que estão sendo monitorados, tá? E não só isso, né? Eu consigo ainda ter aí as aplicações
para cada item desse. No caso do Apache, eu tenho 21 itens sendo monitorados. Vamos ver quais são os itens que são monitorados com relação ao Apache. Vamos lá, olha o que ele está monitorando no Apache. Bits por segundo, requests por segundo, ping, tempo de resposta de serviço, total de bytes, total de requisições, é o tempo que o Apache está em uptime, a versão do Apache. Imagine se eu estou monitorando se eu tenho vários Apaches na minha infraestrutura e eu quero saber a versão de todos para fazer uma atualização. E interessante que para cada item desse eu também tenho uma trigger, olha. Essa trigger, ela tem ali uma ação que, se a versão ela for contrária ao que eu determinei, ela vai me disparar uma informação, tipo a máquina X, né, o servidor X, o host X, está com uma versão de Apache desatualizada. Então eu consigo ter essa condição com a trigger, né? Lembrando que a trigger, a tradução é gatilho. Então, em que momento que eu vou disparar esse gatilho, né? No caso da trigger vinculada ao uptime, eu também tenho uma trigger aqui que informa para mim quando o Apache foi reiniciado, por exemplo. Né, com o último tempo do Apache, se for menor de 10 minutos, essa trigger, né, a expressão dela, vai me disparar aí um aviso por meio de uma mídia. Né? Então, vejam que está tudo amarrado. Tá? Gráficos. Eu também tenho, dentro desse template, eu tenho gráficos, né, de requisições por segundo, status da atividade, os trabalhos, né, as atividades totais aí com relação à atividade do Apache. Bom, então basicamente é isso. O template ele é um conjunto de itens que, por sua vez, cada item tem um conjunto de outros itens de monitoramento. Né? Você vai explodindo essa árvore hierárquica com todas essas informações. Então, no caso, a parte ali de templates facilita muito, né? A gente tem template para tudo aqui, MySQL, Oracle, Postgres, Cisco, vários tipos de roteadores, MikroTik, UbiKit. A gente consegue monitorar, tem coisas boas que já estão prontas, né? Que faz parte aí da base de pessoas que contribuíram com os ABICs, né? Templates lá do SNMP para o NetArista, Brocade. Então, se você não tem esse item aqui no template, você pode até manipular um template, né? Clonar ele, manipular ele para transformar ele num template que atenda ao seu dispositivo. Isso é muito interessante. Vamos lá. Depois do template nós temos aí o hosts. Bom, então agora é que começa a estrutura, a arquitetura dos ABICs, né? Eu tenho um host. Esse host, no caso aqui, o único que existe na instalação é o Zabbix Server, que é o nosso próprio Zabbix. E nesse caso ele tem 18 aplicações sendo monitoradas. Então tenho lá o CD-ROM, DVD, discos de memória, sistemas de arquivos, boot, sistemas de arquivos do agente Zabbix, por exemplo, interface de rede. Eu tenho várias aplicações, né? Então, olha só, ele entende que o CPU é uma aplicação e o CPU tem 17 itens sendo monitorados. Vamos ver quais itens são, que é o processador, né? Olha lá, o tempo
a hora do sistema do CPU, né, o usuário, a utilização do CPU, né, o quanto que ele está sendo utilizado, as interrupções por segundo desse CPU, o número de CPUs. Né? Então, cada item desse, agora se eu explodir aqui o número de CPUs, eu vou ter exatamente aqui a configuração do acesso que o Zabbix faz para obter essa informação. Né? Ele tem uma chave, ele dispara isso por um agente Zabbix. O IP do localhost, no caso é o IP do meu próprio servidor. E aqui várias outras configurações para buscar essa informação do meu CPU. E a triggers? Triggers também. As triggers estão associadas aí aos itens. Então suponhamos que se o meu processador chegar num uso específico, ele vai disparar uma mensagem de monitoramento, tá? Isso eu configuro, eu customizo aqui de acordo com a minha necessidade, de acordo com as características do processador, porque cada processador é um caso, levando em consideração essa questão do consumo de processamento, né? Então nós temos aqui várias triggers associadas, já pré-feitas, né? Associadas ao item. Lembrando que elas precisam ser customizadas também. Eu estou falando de um template genérico que está aplicado nesse servidor e que depois ele precisa ser adequado, customizado. Bom, esse outro item, manutenção, ele não é muito utilizado, mas ele tem aqui uma situação de agendamento, por exemplo, aonde eu vou definir uma agenda para realizar qualquer tipo de informação, coleta de dados e tudo mais. As ações são o que eu faço, né? No caso seriam as triggers, né? Eu crio uma ação, que é uma trigger. Então eu dou um nome para a ação. Eu tenho aqui, vou dar um nome para a ação, por exemplo, o nome da ação de teste. E eu, trigger, e eu aqui consigo selecionar o meu host ou um grupo de host e criar essa trigger. Deixa que depois nós vamos fazer aqui o procedimento de criação completa de uma trigger, né? Então eu tenho aqui uma estrutura de reportar problemas do meu Zabbix. E com relação às operações, né, lá, enviar mensagem para o grupo de usuários Zabbix Administrators via todas as mídias imediatamente, padrão. Olha lá, iniciar em imediatamente, duração padrão. Eu consigo também editar essa funcionalidade, né? Então as mídias têm essa função, servir aí de canal de comunicação dos Zabbix para com as pessoas que estão monitorando. Correlação de eventos é quando eu consigo criar ali itens de associação, tipo, se o meu processador tiver com um gargalo muito grande, tipo um uso 90%, e eu percebo que o Apache tem muitas requisições além do normal, eu posso estar sofrendo um ataque. Então eu correlaciono essas duas informações e eu derrubo o Apache, por exemplo, ou eu disparo uma proteção, ou eu aviso. Então eu consigo correlacionar informações, né, para que eu consiga tomar uma decisão específica nesse contexto. Isso é muito interessante nos Zabbix, né, porque eu aumento a minha capacidade de inteligência do meu Zabbix. No caso de descoberta, eu consigo gerar aqui um comando para que o Zabbix faça uma varredura na minha rede. No caso, ele está usando esse IP padrão, o meu IP não é esse, vejam só que o meu IP é 192.168.1.105. Então, mais uma vez, o Zabbix tem informações que são nativas dele, elas têm que ser configuradas, ele não vem magicamente pronto para ser usado, né? E eu consigo então criar aqui essa descoberta, né, essa varredura. E na parte de serviços eu consigo aqui criar alguns filtros, né? Algum tipo, olha lá, eu consigo criar ali uma relação entre incidentes e triggers também. Tá? Então eu consigo ter aí uma situação de filtros, né? E eu consigo até mesmo estabelecer uma SLA para esse filtro, para essa situação.
algumas dependências que são necessárias para o filtro e eu consigo disparar, né, esses itens aí em determinados momentos e configurar esses intervalos e tudo mais. Então nós vamos ver isso também mais adiante. Bom, vamos agora para o menu configuração, tá? Esse é o menu que nós vamos utilizar aí de maneira mais constante nas nossas atividades, tá ok? Então se alguma coisa não ficar aí de maneira clara nesse momento, não precisa ficar preocupado porque a gente vai retomar esse menu várias vezes para que a gente consiga aí entender toda a sistemática do Zabbix, tá? Então vamos lá. A primeira coisa aqui são os grupos de hosts, né? Eu consigo criar novos grupos de hosts, eu dou um nome para esse grupo de hosts e eu consigo também associar templates a esse grupo de host. Por exemplo, suponhamos que eu crie um grupo de hosts de roteadores da Cisco, né? Então eu consigo, aqui no caso tem um aqui, olha, um grupo de hosts, né, de roteadores da Cisco, por exemplo. Eu consigo associar nesse grupo de hosts vários templates relativos a monitoramento desses roteadores, que são comuns a eles, né? Então, a partir do momento que eu crio um host, eu associo esse host a um grupo, ele já herda, né, esses templates que já foram pré-definidos. Aqui no caso de templates, está diretamente relacionado aos próprios templates. Olha só que interessante, eu tenho aqui a opção de criar novos templates, mas eu já tenho muitos templates prontos. Por exemplo, o template de Apache, né? Então, se eu vou monitorar um servidor Apache, eu posso associar esse template de monitoramento a um host que tenha o Apache funcionando, né? Lembrando que o Apache é um item do host. Então, suponhamos que eu tenho um servidor que hospeda um site, ao mesmo tempo esse servidor hospeda um LDAP, ao mesmo tempo esse servidor é proxy de internet e ele também é um servidor de arquivos, né? Eu tenho pastas compartilhadas nele. Então eu tenho o Apache como item, eu tenho o banco de dados do LDAP como item, eu tenho o próprio processo do LDAP, né? O motor do LDAP. Eu tenho o meu serviço de compartilhamento de pastas também como item. Então, lembrando, o host é algo único, né? É um servidor, por exemplo. E esse servidor é composto de vários itens. Então, quando eu falo de template, eu tenho ali um grupo, né, de itens que estão sendo monitorados, tá? E não só isso, né? Eu consigo ainda ter aí as aplicações para cada item desse. No caso do Apache, eu tenho 21 itens sendo monitorados. Vamos ver quais são os itens que são monitorados com relação ao Apache. Vamos lá, olha o que ele está monitorando no Apache. Bits por segundo, requests por segundo, ping, tempo de resposta de serviço, total de bytes, total de requisições, é o tempo que o Apache está em uptime, a versão do Apache, né? Imagine se eu estou monitorando se eu tenho vários Apaches na minha infraestrutura e eu quero saber a versão de todos para fazer uma atualização. E interessante que para cada item desse eu também tenho uma trigger, olha. Essa trigger, ela tem ali uma ação que se a versão ela for contrária ao que eu determinei, ela vai me disparar uma informação, tipo a máquina X, né, o servidor X, o host X, está com uma versão de Apache desatualizada. Então eu consigo ter essa condição com a trigger, né? Lembrando que a trigger, a tradução é gatilho, então em que momento que eu vou disparar esse gatilho, né? No caso da trigger vinculada ao uptime, eu também tenho uma trigger aqui que informa para mim
quando o Apache foi reiniciado, por exemplo. Né? Com o último tempo do Apache, se for menor de 10 minutos, essa trigger, né, a expressão dela, vai me disparar aí um aviso por meio de uma mídia. Né? Então, vejam que está tudo amarrado. Tá? Gráficos. Eu também tenho dentro desse template, eu tenho gráficos, né, de requisições por segundo, status da atividade, os trabalhos, né, as atividades totais aí com relação à atividade do Apache. Bom, então basicamente é isso. O template ele é um conjunto de itens que, por sua vez, cada item tem um conjunto de outros itens de monitoramento. Né? Você vai explodindo essa árvore hierárquica com todas essas informações. Então, no caso, a parte ali de templates facilita muito, né? A gente tem template para tudo aqui, MySQL, Oracle, Postgres, Cisco, vários tipos de roteadores, MikroTik, UbiKit. A gente consegue monitorar, tem coisas boas que já estão prontas, né? Que faz parte aí da base de pessoas que contribuíram com os ABICs, né? Templates lá do SNMP para o NetArista, Brocade. Então, se você não tem esse item aqui no template, você pode até manipular um template, né? Clonar ele, manipular ele para transformar ele num template que atenda ao seu dispositivo. Isso é muito interessante. Vamos lá. Depois do template nós temos aí o hosts. Bom, então agora é que começa a estrutura, a arquitetura dos ABICs, né? Eu tenho um host. Esse host, no caso aqui, o único que existe na instalação é o Zabbix Server, que é o nosso próprio Zabbix. E nesse caso ele tem 18 aplicações sendo monitoradas. Então eu tenho lá o CD-ROM, DVD, discos de memória, sistemas de arquivos, boot, sistemas de arquivos do agente Zabbix, por exemplo, interface de rede. Eu tenho várias aplicações, né? Então, olha só, ele entende que o CPU é uma aplicação e o CPU tem 17 itens sendo monitorados. Vamos ver quais itens são, que é o processador, né? Olha lá, o tempo a hora do sistema do CPU, né, o usuário, a utilização do CPU, né, o quanto que ele está sendo utilizado, as interrupções por segundo desse CPU, o número de CPUs. Né, então, cada item desse, agora se eu explodir aqui o número de CPUs, eu vou ter exatamente aqui a configuração do acesso que o Zabbix faz para obter essa informação. Né, ele tem uma chave. Ele dispara isso por um agente Zabbix. O IP do localhost, no caso, é o IP do meu próprio servidor. E aqui várias outras configurações para buscar essa informação do meu CPU. E a triggers. Triggers também. As triggers estão associadas aí aos itens. Então, suponhamos que se o meu processador chegar num uso específico, ele vai disparar uma mensagem de monitoramento, tá? Isso eu configuro, eu customizo aqui de acordo com a minha necessidade, de acordo com as características do processador, porque cada processador é um caso, levando em consideração essa questão do consumo de processamento, né? Então nós temos aqui várias triggers associadas, já pré-feitas, né? Associadas ao item. Lembrando que elas precisam ser customizadas também. Eu estou falando de um template genérico que está aplicado nesse servidor e que depois ele precisa ser adequado, customizado. Bom, esse outro item, manutenção, ele não é muito utilizado, mas ele tem aqui uma situação de agendamento, por exemplo.
aonde eu vou definir uma agenda para realizar qualquer tipo de informação, coleta de dados e tudo mais. As ações são o que eu faço, né? No caso seriam as triggers, né? Eu crio uma ação, que é uma trigger. Então eu dou um nome para a ação. Eu tenho aqui, vou dar um nome para a ação, por exemplo, o nome da ação de teste. E eu, trigger, e eu aqui consigo selecionar o meu host ou um grupo de host e criar essa trigger. Deixa que depois nós vamos fazer aqui o procedimento de criação completa de uma trigger, né? Então eu tenho aqui uma estrutura de reportar problemas do meus Zabbix. E com relação às operações, né, lá, enviar mensagem para o grupo de usuários Zabbix Administrators via todas as mídias imediatamente, padrão. Lá, iniciar em imediatamente, duração padrão. Eu consigo também editar essa funcionalidade, né? Então as mídias têm essa função, servir aí de canal de comunicação dos Zabbix para com as pessoas que estão monitorando. Correlação de eventos é quando eu consigo criar ali itens de associação, tipo, se o meu processador tiver com um gargalo muito grande, tipo um uso 90%, e eu percebo que o Apache tem muitas requisições além do normal, eu posso estar sofrendo um ataque. Então eu correlaciono essas duas informações e eu derrubo o Apache, por exemplo, ou eu disparo uma proteção, ou eu aviso. Então eu consigo correlacionar informações, né, para que eu consiga tomar uma decisão específica nesse contexto. Isso é muito interessante nos Zabbix, né, porque eu aumento a minha capacidade de inteligência dos meus Zabbix. No caso de descoberta, eu consigo gerar aqui um comando para que os Zabbix façam uma varredura na minha rede. No caso, ele está usando esse IP padrão, o meu IP não é esse, vejam só que o meu IP é 192.168.1.105. Então, mais uma vez, os Zabbix têm informações que são nativas dele, elas têm que ser configuradas, ele não vem magicamente pronto para ser usado, né? E eu consigo então criar aqui essa descoberta, né, essa varredura. E na parte de serviços eu consigo aqui criar alguns filtros, né? Algum tipo, olha lá, eu consigo criar ali uma relação entre incidentes e triggers também. Tá? Então eu consigo ter aí uma situação de filtros, né? E eu consigo até mesmo estabelecer uma SLA para esse filtro, para essa situação. Algumas dependências que são necessárias para o filtro e eu consigo disparar, né, esses itens aí em determinados momentos e configurar esses intervalos e tudo mais. Então nós vamos ver isso também mais adiante. Bom, agora vamos ver aí o inventário. Tá? O inventário só tem dois subitens, né? No caso, visão geral. Essa visão geral traz para a gente aí uma visão geral dos nossos hosts, né? Eu posso selecionar por um grupo de host específico, ou eu posso agrupar também por sistema operacional, por MAC address e tudo mais. Então é uma ideia ali de estar tendo uma visão dos nossos hosts que estão aí sendo monitorados pelos Zabbix, tá? Outra aqui seria o inventário realmente completo de todos os hosts, né? Onde eu vou ter o host, o nome, o tipo, o sistema operacional, número de série, plaqueta, endereços MAC. Eu consigo também criar um inventário com relação a isso. Então imagina uma rede completamente monitorada pelos Zabbix e você com uma única tela, você consegue ter todas essas informações, né? E você consegue ter ali um mapa geral dos hosts da sua rede. O próximo menu é o menu de monitoramento, também será um dos menus mais utilizados. Tá? Eu tenho aqui a função principal, que é o dashboard. É uma tela principal do Zabbix, onde ele concentra ali
várias informações, algumas nós já vimos em relatórios, por exemplo, né, informações do sistema, olha, nós já vimos também as triggers, né, só que está organizada de uma outra situação. Temos também aqui os incidentes, gráficos favoritos, eu consigo já clicar nos gráficos favoritos para selecioná-los. No caso de incidentes, eu tenho uma visão mais completa de registros de incidentes, né? Eu consigo ter aqui tudo o que aconteceu. No meu caso aqui, ele ficou meio que buzzing, né? Os Zabbix, 75%, né? Duração de 9 minutos. E foi resolvido porque ele voltou. Então eu tenho aqui uma situação de incidentes. Lembrando que dentro da gerência funcional do modelo OSI, né, todo incidente é relatado, mitigado e documentado, né? A visão geral mostra pra gente as triggers, né, com relação aí ao que está acontecendo referente aos avisos, né? Existe um aviso aqui que foi disparado, no caso a utilização da CPU em 90%. Lembrando que o meu Zabbix está numa máquina virtual, né? Então ele divide o processador com o meu computador. Então qualquer coisa que eu faça no meu computador pode acometer aí esse CPU, né? Outro ponto aqui importante são os dados recentes. Eu consigo ter uma visão do que está sendo coletado de dados em tempo real do meu Zabbix, né? Tempo real não, é conforme está configuradas as atualizações, né? Então eu tenho aqui que o CPU, a utilização do CPU está em 100%, por isso que está um pouquinho lento o meu Zabbix. Eu tenho aqui o System Time 8,54%, né? Eu tenho a data da última informação. Eu tenho aqui o disco, a taxa, né? A taxa de leitura do meu disco. Então eu consigo aí ter várias informações, né? O total de espaço do meu disco é 10 GB, porque é a máquina virtual, e o espaço usado é 5 GB. Eu consigo ter essa ideia aí de monitoramento pelos dados aqui, os dados recentes, ou por gráficos, né? Aqui no caso eu tenho as telas referente aí ao meu Zabbix Server. Então eu tenho aqui o mapa dele, é onde ele se encontra. Na verdade, ele vai fazer parte de um mapa geral, né, em um contexto. Então depois eu consigo linkar ele dentro de uma rede LAN, né? Aqui seriam já os mapas, né, os mapas gerais. Nesse caso, o único item que eu tenho é o meu Zabbix Server. Logo a gente vai ter o Windows ou Linux do seu notebook, né? Seu notebook, nós vamos monitorar o notebook. Então nós vamos ter um outro item aqui ligado em rede. Então imagina que você consegue ver a empresa inteira aqui. Aqui já é o monitoramento de descobertas. Lembrando que a descoberta, né, eu mexo nela aqui na configuração, né? Eu altero ela aqui na configuração, inclusive vou alterar porque eu tinha mudado o IP, né? Essa rede aqui não é a minha rede é 1. Então eu vou mudar aqui. E eu consigo aí ter a descoberta. E o dashboard, né, o monitoramento de serviços que estão sendo executados, né? Inclusive o tempo com o incidente, a razão do incidente, o status, a SLA aceitável para aquele tipo de incidente, né? Que é para realmente a gente conseguir aí monitorar a nossa rede diante aí da gerência de contabilidade, né? Já que eu consigo converter tudo isso em custo, né? Um tempo muito grande com o incidente, a razão dele, o status, a SLA aceitável para que minha máquina retorne à operação. Então, basicamente, esse menu de monitoramento traz essas informações. Então, os que nós vamos usar muito é o monitoramento e o menu de configuração. Tá? Então, nós vamos configurar e monitorar. Configurar e monitorar. É claro que depois a gente vai também emitir relatórios desse monitoramento, mas nós vamos utilizar basicamente esses dois menus